Como é que você viu o impeachment da Dilma e a decisão de não suspender os direitos políticos dela? Foi correto ou foi um grande acordo? Eu prefiro não entrar no mérito do que está por trás dessa decisão. Mas analisando do ponto de vista constitucional, eu entendo como de difícil compreensão essa decisão, já que o dispositivo que trata do assunto fala que a perda do mandato se aplica em conjunto com a inabilitação por exercício de função pública. É inequívoco o sentido do parágrafo único do artigo 52 da Constituição, por isso eu achei surpreendente até a decisão. E existe risco dela ser pego pela ficha limpa? Não, a lei da ficha limpa não prevê o alcance de pessoa que seja apeado do cargo de presidente da República. E por quê? Quando nós estávamos redigindo a lei da ficha limpa, nós observamos justamente que já existia o dispositivo na Constituição que trata da inabilitação para o exercício de função pública, que é muito mais do que uma inelegibilidade, já que na inabilitação não se pode nem ser candidato, nem mesmo fazer concurso público, nem assumir cargo de confiança. Então, nós pensamos, já tem isso, então não precisa. Por isso nós não mencionamos a presidência da República. Por isso, não há nenhuma inelegibilidade decorrente da decisão contra Dilma Rousseff. O presidente Michel Temer foi condenado pelo Tribunal Eleitoral de São Paulo por doações para 2 deputados do PMDB do Rio Grande do Sul. Ele pode ser pego agora pela ficha limpa? Ele está em curso no artigo 1º, inciso 1º, a linha F da lei de inelegibilidades, porque há uma inelegibilidade que foi acrescentada ali pela lei da ficha limpa, que é a dos que praticaram doações acima do autorizado pela lei. Foi o caso dele. A verdade é que nós temos um presidente inelegível e uma ex-presidente elegível. Você é conhecido no país como o homem da ficha limpa. Quais foram os desafios maiores que você enfrentou para conquistar essa ficha limpa, para colocar em prática no país? Foram muitas organizações que se reuniram para conseguir. Não é possível um projeto dessa magnitude baseado apenas em algumas pessoas. Nós conseguimos reunir a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, e inúmeras, a Federação Nacional dos Jornalistas, inúmeras organizações nacionais que justamente fizeram com que se espraiasse esse convite de mobilização por todo o Brasil. Obtivemos 2 milhões de assinaturas e conseguimos convencer o Congresso Nacional a aprovar essa lei. Quantos políticos já foram atingidos pela ficha limpa? Seguramente mais de 1.200. Esse número vai aumentar muito nessa eleição. Mesmo com a decisão do Supremo em relação aos tribunais de contas, que a nosso ver não foi a mais adequada, mesmo com isso, ainda teremos um número imenso. Só para ter uma ideia, a Procuradoria-Geral da República identifica quase 5.000 pessoas inelegíveis que terão seus pedidos de registro impugnados com base na lei da ficha limpa neste ano, em todo o Brasil. Você defende o fim dos privilégios para a classe política? Claro, já passou da época, não faz sentido. O foro privilegiado, especialmente, é uma mazela tão antiga, tão arcaica, tão, eu diria, colonial, que há tempos precisaria ter sido extinto, e nós precisamos nos apressar com esse projeto. Não faz sentido que alguém que trabalha para a sociedade, um mandatário, seja tratado como se fosse um príncipe, né, em pleno absolutismo. Não faz sentido. O campo jurídico ainda favorece muitos questionamentos. Isso não vamos dizer assim, não empana um pouco a legislação que a ficha limpa propõe? É natural. A lei, ela sempre será passível de interpretação. E é claro que haverá aqueles que pretendem garantir a sua aplicação mais exata e outros que tentarão relativizar para fazer com que passem determinadas candidaturas. A lei da ficha limpa, eu sempre afirmo, ela é muito boa, ela está muito bem e lucidamente redigida, só que ela tem adversários, alguns muito poderosos. E a sociedade brasileira que fez essa lei acontecer precisa estar atenta e defendê-la. Como é que o senhor interpreta as palavras do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que disse que
A ficha limpa parece que foi feita por bêbados. Ele é um conhecido adversário da lei, ele não gosta, ele queria que ela fosse inclusive declarada inconstitucional, todos acompanhamos isso. E ele está traduzindo a grande indisposição dele com essa lei, com essas palavras que eu considero, com todo respeito, pouco elegantes, especialmente para alguém na posição institucional que ele ocupa. Como é que o senhor qualifica hoje o ambiente político no Brasil? Tormentoso, tormentoso. Nós precisamos ultrapassar essa etapa. O impeachment não foi nenhuma solução mágica para apagar nada. Nós temos que dar continuidade à Lava Jato. Não pode haver um sentimento de que a Lava Jato foi para pegar o PT, porque senão nós não estamos numa democracia. A Lava Jato foi para chegar a todos os envolvidos, independentemente de que partido seja. Então a Lava Jato não pode parar. Não pode parar a discussão sobre a reforma política. E nós não podemos admitir retrocessos como, por exemplo, relativizar ou enfraquecer a lei da ficha limpa, ou então um retrocesso que já está anunciado. Tem pessoas que querem que volte ao modelo de financiamento de campanha que existia e que deu origem à Lava Jato, que é o financiamento de campanhas por mega empresas. Tem pessoas saudosistas disso, e há um anúncio de que depois dessa eleição elas vão querer voltar o que era antes. Não pode, nós precisamos aprimorar. Você se considera isento em relação aos partidos políticos? Não totalmente. Eu atuo como advogado da Rede Sustentabilidade, sou advogado de Marina, mas eu faço questão de ter inclusive sou filiado à Rede Sustentabilidade, mas eu faço questão de ter uma leitura completamente independente da política. Nas nossas entrevistas a gente sempre coloca uma pergunta: qual foi o fato marcante da sua vida, aquilo que mais te emocionou, aquilo que mais te sensibilizou? Olha, são muitos, na verdade. Eu brinco com meus amigos dizendo que eu já vivi tudo que eu gostaria de ter vivido. Eu estou no lucro, apesar de só ter 46 anos de idade. Eu ainda me considero jovem. Mas eu falo isso porque eu vivi muito intensamente, com muitas lutas e muitas conquistas. Mas eu acho que até por conta das memórias evocadas nessa entrevista, eu tendo que responder isso assim, eu diria que foi a conquista da lei da ficha limpa. Foi um momento muito emocionante, foi o improvável. Nós ouvimos de um deputado na época que nós estávamos lutando no Congresso pela aprovação, que era mais fácil um boi voar do que aquela lei ser aprovada. Essa foi realmente uma grande conquista. Marlon, muito obrigado pela entrevista e eu que continue agradeço. sendo esse homem de sucesso aí no campo da legislação eleitoral. Tudo de bom para você. Eu que agradeço, muito obrigado.